Recebam todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o teu irmão em Cristo, Washington Siqueira, e estamos aqui para terminarmos de ler o livro de Atos. Estamos chegando hoje ao final do livro de Atos e logo depois nós iremos começar o livro de Romanos. Que bom ter você aqui conosco, que bom ter você aqui comigo. Eu já quero te convidar, pegue a sua Bíblia, pegue aí o seu telefone, compartilhe, deixe o seu like, mas pegue a sua Bíblia também, porque hoje nós iremos ler mais um trecho da palavra do Senhor. E por que nós estamos nesse momento de leitura da Bíblia? Porque às vezes nós passamos o dia fora, trabalhamos, temos a nossa família, temos os nossos afazeres e quase não tiramos um tempo específico para meditarmos e lermos na palavra do Senhor. E quando nós tiramos ali 30, 20, 25 minutos do nosso dia para lermos, fazermos um devocional com Deus. Isso é importante porque às vezes nós só vamos abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, quando estamos na igreja. Pegue aí a sua Bíblia, nós vamos continuar a leitura do livro de Atos hoje, no capítulo 22, Atos, capítulo 22, no versículo 30, que foi onde nós paramos no vídeo anterior. Atos, capítulo 22, no versículo 30, que diz: No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-os das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Agora nós vamos começar a ler o capítulo 23. Esses versículos que eu li anteriormente foram o que ficou faltando, do capítulo anterior. E agora nós iremos ler o capítulo 23 do livro de Atos. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto deles que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: Injúrias ao sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era saduceus e outras de fariseus, clamou no conselho: Varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. E havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contentiam, dizendo: Nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldacesca, para que o tirassem do meio deles e o levassem à fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importas que testifique também em Roma. Nós vamos ler agora o versículo 12 do capítulo 23 do livro de Atos. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração. Estes foram ter com os principais, os sacerdotes e anciãos, e disseram: Conjuramos-nos sob pena de maldição, e nada aprovamos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vos traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para o matar.
E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que trouxesse este jovem, que tem alguma coisa que dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que lhe contar? E disse ele: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo que inquirir dele mais coisa ao certo. Mas tu não os creais, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigam, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem, até que tenham um morto, e já estão apercebidos, esperando de ti a promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, lhe disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalo, e 200 lanceiros, para irem até a Cesareia. E aparelhai cavalgaduras, para que, pondo neles a Paulo, levem o salvo ao governador Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lisias a Félix, potentíssimo governador, saúde. Este homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com uma soldadesca e o livrei, informado de que era romano. Querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho, e achei que o acusavam de alguma questão da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a este homem, logo tu enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhes fora mandado, o trouxeram de noite a Antipadre. No dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesareia, e entregaram a carta ao governador e a apresentaram a Paulo. E o governador lhe dá a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Vamos ler agora o capítulo 24 do livro de Atos, aonde nós iremos continuar a nossa leitura. Capítulo 24, versículo 1 do livro de Atos, que diz: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos a um certo Tertulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. E sendo chamado Tertulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Mas, para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos, e conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Mas, sobrevindo ao tribuno Lisias, nos tirou dentre as mãos com grande violência.
mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele, tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo o que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz. Com tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém para adorar. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem nas cidades. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho, a quem chamam de seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos, se acharem em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho, a não ser essas palavras que, estando entre eles, clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lisias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento de vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardassem em prisão, tratando-o com brandura, e que ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drúzila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: porque agora vai-te, e tendo oportunidade, te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas, passando 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix com prazer aos judeus, deixou Paulo preso. Vamos agora ler o capítulo 25, do livro de Atos. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E os sumos sacerdotes, os principais dos judeus, compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizeste vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia, e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós tem poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no. E, não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem a Paulo. Chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse:
Eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondeu a Paulo e disse: Queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? Mas Paulo disse: Estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas que estes me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Apelaste para César irás. Passando alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios que Paulo dizendo: Um certo varão foi deixado por Félix aqui preso, a respeito de quem os principais dos sacerdotes e os anciões dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. E a eles respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentando no tribunal, mandei que trouxessem o homem. Acerca dele, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daqueles que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e juntar Jesus, defunto que Paulo afirma viver. E estando eu perplexo acerca da inquiração desta causa, perguntei se queria ir a Jerusalém lá ser julgado acerca destas coisas. Versículo 21 do capítulo 25. Mas, apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardasse até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: Bem quisera eu ouvir também este homem. E ele disse: Amanhã o ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa e todos os varões que estáis presente conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus tem me falado tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviá-lo. Dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu Senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante a ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogá-lo, tenha alguma coisa que escrever. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele acusações. Dando continuidade, vamos ler agora o capítulo 26 do livro de Atos. Depois Agripa disse a Paulo: Permite-se que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje, de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo que eu tenho conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a minha mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita de nossas religiões, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado.
a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, pois que julga-se coisa incrível dentre vós que Deus ressuscitaste dentre os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido, demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e os que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci para isto, para que te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem te agora envio, para que eles abram os olhos das trevas, os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, e pela sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim do templo e procuraram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram do que vai acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia sobre essas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não se faz em qualquer canto. Crê tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queiras persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: Provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas todos também, enquanto hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Dizendo ele isso, se levantou o rei, o governador e Berenice, e os que com ele estavam assentados, e apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: Bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. Vamos ler agora o capítulo 27, penúltimo livro, penúltimo capítulo do livro de Atos, 27 primeiro.
Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Embarcando nós em um navio, Adramitindo, partimos, navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidônia, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os seus amigos, para que cuidassem dele. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Quínido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. E, costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lacéia. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é o porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, Deus deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão, e, sendo o navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas podemos ganhar o batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte, amaidadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós não uma pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo a esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. E contudo necessários irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando o prumo mais adiante,
tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvá-los. Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia, que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre os que deveriam nela encalhar o navio. Levantando as âncoras, deixando ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, um lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a polpa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Vamos ler agora o capítulo 28 do livro de Atos. Chegamos ao último capítulo e vamos encerrar agora a leitura de Atos. Atos 28 primeiro. Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa de uma chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhes a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperaram que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria, e o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais da ilha, que tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Versículo 11 do capítulo 28. 3 meses depois partimos de um navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Cástor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde indo, costeando, viemos a Régia, e soprando
dia depois, um vento do sul, chegamos no segundo dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá ouvimos, irmãos, novas de nós. Nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo lhe permitiu morar por sua conta com um soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e junto deles disse-lhes: varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém entregue às mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me por não haver em mim crime alguém de morte. Mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Por essa causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou disseste mal de ti algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita notório nos é, em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhes assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo: Paulo, esta palavra. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se converta, e eu os curo. Seja-vos, pois, notório que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito isso, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Que bênção! Nós terminamos aqui de ler o livro de Atos, e depois nós vamos começar Romanos, Coríntios, e assim nós vamos também para Gálatas, Colossenses, Tessalonicenses. Estamos aí nessa jornada de leitura da Bíblia Sagrada, começando pelo Novo Testamento. E chegamos então aqui ao fim de mais um livro, que é o livro de Atos. E eu quero te convidar agora para fazer uma oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Senhor nosso Deus, poderoso e eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos, porque verdadeiramente, Senhor, o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro presente na angústia, de geração a geração. Eu entrego, Senhor, a vida dessas pessoas que estão acompanhando, meu Pai, a leitura das santas e sagradas Escrituras neste momento. Pessoas, meu Deus, que estão orando conosco agora e estão apresentando a Ti as suas vidas, estão apresentando a Ti as suas benignidades, estão apresentando a Ti, Senhor, o seu coração. E eu creio, meu Deus, que o Senhor tem poder para tocar, para curar, para dar ânimo, para trazer a esperança, fortaleça essa vida, Senhor. E eu creio, meu Deus, que pelo poder da Tua palavra, o Senhor alcança agora essas pessoas,
trazendo a libertação, trazendo o alívio, trazendo a cura, a solução dos problemas, trazendo, meu Deus, uma esperança para esta pessoa que se encontra em um momento de tribulação, de dor, de lágrimas. São vidas, ó Pai, que esperam de Ti o socorro imediato. São vidas, ó Pai, que esperam de Ti o socorro, ó Deus, que não se encontra nas forças militares. São vidas que esperam de Ti um socorro que não se encontra, meu Deus, nas ações judiciárias, não se encontra, Senhor, nas forças humanas, não. Mas é um socorro que só encontra no Senhor. O socorro da libertação, o socorro da cura, o socorro, meu Deus, da libertação para este parente, para esta vida, para esta pessoa. Eu creio, meu Deus, que Tu tens o poder de transformar quadros de vidas que estão passando agora, Senhor, por um momento de fraqueza, de fragilidade, curando, meu Deus, agora este lar, transformando agora esta vida que está abatida e que necessita do socorro do Senhor. Alcança, Senhor, essas pessoas, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você que acompanhou a leitura da Palavra de Deus no dia de hoje. Findamos aqui o livro de Atos e já vamos começar amanhã, ou nos próximos dias já, a leitura do livro de Romanos, que já é um livro um pouco menor. Depois nós vamos ler 1ª, 2ª Coríntios e vamos assim então meditando nas Santas Sagradas Escrituras, porque é por meio delas que nós não seremos confundidos, é por meio delas que nós venceremos. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.